Quais são as questões mais recentes que você tem levantado recentemente, assim, você tem visto, que você poderia começar a falar? Recentemente, eu tenho desenvolvido um estudo sobre o conflito no Oriente Médio, desde 2023, que começou o cerco ali a Gaza. Eu me dediquei, não totalmente, mas eu venho me dedicando bastante dos conflitos ali envolvendo Israel, Palestina, que hoje culmina, né, com essa guerra contra o Irã, né? E os desdobramentos daquele conflito, né? A própria geopolítica, mas também uma face da geopolítica que é pouco falada, que é a geopolítica messiânica, né? E a psicopolítica também. Na minha mais recente live, eu falei sobre a psicopolítica, como funciona, como isso é refletido nas massas, né? Por que nós aquecemos a guerra, né? Por que a gente justifica e racionaliza a guerra? Quais são os elementos que o sistema nos entrega para a gente aceitar crianças que são assassinadas, para a gente Uhum. aceitar conflitos que no frigir dos ovos não trazem de fato desenvolvimento econômico, pelo contrário, né? Então na minha mais recente live eu abordei esse aspecto da psicopolítica. Você também aborda muito a questão das indústrias, né? Sim. Qual hoje você acha que é a indústria mais suja que existe no mundo? Posso falar? Pode. É a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, Farmacêutica. você tá falando de remédios legalizados. Sim, remédios lícitos, legalizados, mas que têm um procedimento que, por exemplo, a Pfizer, né? Ela tem uma ficha criminal nos Estados Unidos muito grande. Tem um livro muito interessante que eu recomendo à tua audiência, recomendo a vocês também, que é Medicamentos Mortais e Crime Organizado, escrito por um médico dinamarquês. E nesse livro ele mostra os crimes da indústria farmacêutica. Isso não significa que a farmacologia não seja importante. É importante, a própria indústria farmacêutica, ela é muito importante, mas se nós formos olhar, né, e também Tem o lado negro dessa história. tem um lado negro como várias corporações, né? Eu não sei se você já assistiu aquele documentário clássico A Corporação, que vai mostrar esse lado obscuro das corporações e se ah, feito uma análise com base no DSM, que é o manual de estatísticas, né, é ali um manual da psiquiatria, da psicologia, Uhum. a corporação seria diagnosticada como um psicopata, né? Porque não tem nenhum tipo de comprometimento mesmo com a sociedade. Enfim, eu também recomendo esse documentário, que é um documentário muito bom. Então, não é uma característica isolada da indústria farmacêutica. Mas a indústria farmacêutica, por exemplo, durante o período da pandemia, se você pegar os lucros da indústria farmacêutica, foram estratosféricos. Enquanto outros setores tiveram prejuízos e a própria sociedade, as sociedades, que não foi só a sociedade brasileira, só a sociedade estadunidense, as sociedades, né, tiveram prejuízo, tiveram estagnação econômica. Nós tivemos aí vimos a indústria farmacêutica com lucros assim estratosféricos, É, né? realmente, porque, querendo ou não, o mundo inteiro precisou deles. E Sim, pagaria o também. preço que fosse, Uhum. Sim, né? sim, também. Tem uma coisa também interessante nisso que você tá falando, já que você tá falando da indústria farmacêutica, que eu já conversei com o Guido Palumba. O Psiquiatra. psiquiatra, exatamente. O Guido, ele tem uma opinião de que também existem. As pessoas estão se automedicando. E as pessoas estão se automedicando errado. As pessoas estão indo atrás, até mesmo de especialistas. E, eu tenho um TDAH. Porque agora eu não consigo dormir, eu tenho ansiedade, me dá um remédio. Então as pessoas também estão recorrendo de uma forma meio cega para essas É a soluções. medicalização da vida. Tem um livro muito interessante que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E lá tinha uma droga chamada Soma, né? Que as pessoas faziam uso dessa droga para se sentirem felizes. Então era comum recorrer a essa droga para se sentir bem.
E essa medicalização da vida, de alguma forma, nós estamos indo para esse cenário, né? De você ter um dilema. Eu sou estudante de psicologia. E a psicologia, assim como a própria filosofia também, ela olha muito para esses dilemas existenciais, né? É lógico que a psicologia, ela vai dialogar com a área da saúde, ela vai dialogar com a psiquiatria, mas a gente tem que considerar também, dentro da psicologia, os dilemas existenciais. E nós temos dilemas existenciais. A gente se angustia, a gente passa por lutos, a gente passa por rejeições ao longo da vida. Não dá para ser feliz o tempo todo, né? E a medicalização da vida vai transformar esses dilemas existenciais em patologia. É a patologização da vida, né? Então tem aí o Guido, o trabalho dele é importantíssimo, ele faz uma crítica muito pontual para essa medicalização da vida, e a própria medicina, a especialidade da psiquiatria, da qual ele pertence, que acaba sendo cúmplice disso, né? Mas a indústria farmacêutica está por trás. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a indústria farmacêutica, que eu não sou contra o uso de medicação, pelo contrário, né? Mas quando você tem uma banalização que reverte lucros para a indústria farmacêutica, porque o que acontece? Tem todo um cenário por trás ali, uma ligação entre a indústria farmacêutica e a própria medicina. Ao longo da história, a medicina alopática, ela foi construída pelos Rockefeller e pelos Carnegie. A medicina alopática, depois daquela reforma nas universidades de medicina, no começo do século, com o relatório Flexner, tudo financiado pelos Rockefeller, ela cresceu junto com interesses do setor privado, mais propriamente dos Rockefeller, né? Trouxe benefícios? Evidentemente, muitos benefícios. Mas também tem esse lado, essa sombra, né? Esse lado obscuro da indústria farmacêutica e da própria medicina. Como tudo na vida tem dois lados. E a gente tem que... E aqui eu vou abrir um parênteses para a gente poder falar do perigo que é esse projeto de lei do Cajuru. Esse projeto de lei, o PL 2725/2021, que vai criminalizar qualquer tipo de questionamento acerca de imunizantes. E isso não é... Eu sou estudante de psicologia, né? Que é uma área da saúde, que atua na área da saúde. Mas não é um problema para mim, é um problema para médicos, problema para cientistas, né? Problema para cientistas, para quem produz ciência. A ciência, ela é produzida através de questionamentos, né? Um consenso momentâneo não pode ser uma verdade absoluta. E a própria medicina é o palco das verdades transitórias. E quando você tem uma lei que vai censurar qualquer tipo de questionamento, que vai mudar o Código Penal, é pesado, gente. Vai mudar o Código Penal. E aqueles que se enquadrarem dentro da lei, né, uma crítica que for feita, um questionamento que for feito... A gente tá com isso aí na tela, deixa eu ler pra vocês, tá? Que o pessoal não tá conhecendo, de repente, esse projeto de lei. Projeto de lei 2745 de 2021. 21. Senador Jorge Cajuru, Podemos, Goiânia. Goiás, né? Do estado. Assunto jurídico, direito penal e penitenciário, tudo mais. Beleza, emenda. Altera o decreto de lei 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para tipificar a conduta de divulgar ou propagar por qualquer meio ou forma informações falsas sobre as vacinas. Então, agora, se você... como você falou, divulgar informações falsas. Mas, se você somente questionar, isso já é o suficiente para tornar isso crime, né? E tem muitos médicos que são contra essa lei. Porque o Zeballos é um deles. Porque, veja bem, a vacina, comumente conhecida como vacina, é medicamento imunobiológico. E qualquer medicamento, ele tem efeitos colaterais. A gente tem que discutir essa questão com médicos, com infectologistas, com
imunologistas, de uma forma adulta, séria, sem subestimar o próprio povo brasileiro, que vai receber uma informação de um efeito colateral ou de uma problemática envolvendo esses imunizantes e vai deixar de vacinar seus filhos. Peraí, o povo não é tão infantil assim, né? Ao invés de censurar, poderiam abrir um canal de comunicação, de informação. Ó, tem aí, ó. Resultado apurado hoje, dia 25/5 de 2026, 16.946 votos não concordam com a proposta dessa PL. 6.870 sim. Então, mas eu tenho medo, não é nem do Cajuru. O Cajuru a gente já sabe que é meio maluco, né? Você já viu ele falando as coisas que ele já falou por aí. Enfim, esse projeto aqui, ó, passa por essa mulher, Soraya Tronic. Essa mulher é perigosa. Essa mulher tá num kamikaze, cara. Tudo que ela põe a mão é uma polêmica atrás da outra. Começou ano passado. Inclusive, no começo do ano... no ano passado ela veio já com vários projetos de leis polêmicos. Esse ano ela quer porque quer implementar a censura, PL da misoginia, acusou um senador de estupro e agora pega esse projeto de lei pra ser relatora. Cara, essa mulher... Ela tá num kamikaze eleitoral. Nós como sociedade, nós temos que ser contra qualquer tipo de censura. Mesmo que seja de um tema que você não concorde. Né? Eu não concordo, eu não tenho alinhamento. A gente não pode tentar calar o outro simplesmente porque a gente não concorda com o posicionamento dele. Uhum. A gente tem que trazer para o campo da dialética e da informação. E agora, abrir um precedente, como esse projeto de lei do Cajuru, que vai caracterizar questionamentos como informações falsas, é muito perigoso. É perigoso para nós, comunicadores, é perigoso para os profissionais da área da saúde. Estamos também vendo aí uma polêmica envolvendo uma médica da Fiocruz. Eu me esqueci o nome dela. Mas ela teve as redes sociais derrubadas, judicialmente derrubadas, por ela criticar medicamento imunobiológico dentro do conhecimento dela, dentro do lugar de fala dela, sendo ela funcionária da Fiocruz, e está passando por constrangimentos, né, por tentar informar a população. Aí não dá. Se a gente aceitar, aceitar que a censura ela tem um benefício, que esse benefício é fazer com que os pais levem os seus filhos para serem vacinados, a gente está indo para um caminho muito perigoso, porque aí outras questões também são passíveis de censura. Entendi. Concordo. Esse negócio de debate sobre censura, liberdade de expressão é tão complexo, tão delicado, que por mais que a gente se debruce nisso, a gente parece que não tem uma solução, uma solução para resolver essa questão, uma questão muito, muito atual. Basta ver o que várias vezes a gente já falou aqui sobre questão, o que é fake news, o que não é, o que estão fazendo com o Monark. Quem define o que estão fazendo com o Monark é perseguição, não é? Entendeu? É uma série de coisas tão complexas. Mas eu queria voltar com você no que você falou. Você falou então que passou por uma reforma nas universidades e foi encabeçada pelos Rockefellers. Sim. E o que exatamente os Rockefellers eles estão colocando a mão, né? E o que eles estão por trás? Quem que realmente é, digamos assim, essa família, esse núcleo Rockefeller? A gente sabe que eles estão por trás do petróleo, sim, certo? Eles estão por trás do ramo imobiliário. E aí você falou agora da indústria farmacêutica. Conta pra gente aí mais sobre esse núcleo. Antes do relatório Flexner, que foi financiado pelos Rockefeller, existia ali as faculdades de medicina, elas não estavam tão regularizadas assim, regulamentadas assim, né? Então teve um lado interessante, bom, benéfico, que foi regulamentar as universidades de medicina, né? Reduzir o número dessas universidades, mas teve também o efeito, o lado ruim, que foi o domínio dos Rockefeller da medicina alopática e dos Estados Unidos. Porque a medicina alopática, ela nasce do método estadunidense.
Fundação Rockefeller, eu acho que vocês já ouviram falar da Fundação Rockefeller. Ela nasceu em 1913. Ela nasceu num ambiente de 3 fundações internacionalistas, 3 grandes fundações internacionalistas. Era a Fundação Rockefeller, a Fundação Carnegie e a Fundação Ford. A Fundação Rockefeller, mais especificamente, ela tinha um alvo a área sanitária, né? A combate e erradicação de doenças, mas essas incursões internacionais dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também, também esteve alinhado com o próprio expansionismo imperialista dos Estados Unidos. Quem fala isso não é a Cibele Laura. Tem um historiador que escreveu um livro a respeito da Fundação Rockefeller e a saúde, Steve Ballmer. Esse livro é muito bom, ele é um historiador, ele fez um trabalho assim muito minucioso, muito rico. É Gênese da Saúde Global, né? Que é essas incursões da Fundação Rockefeller na América Latina. E lá ele destaca que a Fundação Rockefeller ela foi muito importante para o expansionismo imperialista, né? E tudo bem, teve ali combate de doenças, começou pelo combate à ancilostomise, que era um verme que causava uma letargia, né, uma pusilanimidade nas pessoas, só que foi muito controverso também. Tem até um artigo muito interessante que é Animal de Laboratório, porque a Fundação Rockefeller utilizou o óleo de quenopódio, ou xenopódio, que era tóxico, né? Então você tem um lado bom e um lado ruim de tudo. Mas nesse sentido, a Fundação Rockefeller, com as suas incursões, levando o método estadunidense da escola alemã de medicina, foi substituindo também a medicina local. No Brasil, teve muito embate, inclusive, porque a Fundação Rockefeller, quando chegou aqui no Brasil, o Brasil já tinha um trabalho bem avançado na medicina, sabe? Nós tínhamos as nossas referências, o próprio Oswaldo Cruz, né? Nós tínhamos as nossas referências aqui. E a Fundação Rockefeller chegou aqui, dominou aquilo que já estava, as pesquisas, a infraestrutura que já existia, e acabou dominando e ditando para onde a saúde no Brasil, a questão sanitária no Brasil Sim. deveria ir, né? E, nesse sentido, a Fundação Rockefeller, atuando em vários países, levando o método estadunidense, levou consigo também a farmacologia, né? A própria indústria farmacêutica. Sim, além da indústria farmacêutica, eles atuaram fortemente na indústria do petróleo, por exemplo. Sim. Então, a indústria do petróleo, A indústria energia do petróleo como um todo. é o setor principal da família Rockefeller. Eles conseguiram dinheiro através do petróleo. Sim. E aí, com esse dinheiro, eles financiaram, inclusive, essa fundação, que começou a atuar para querer, entre aspas, disciplinar, criar um padrão, padronizar aí, né, a área da medicina. Dentro da área da medicina, eles têm alguma empresa que lucra com isso também? Alguma indústria? Olha, pertence a essa empresa? O Rockefeller chegou a usar petróleo, né, para produzir medicação. Medicação com petróleo? Medicação com petróleo. O caso... Lá no começo, né? Não agora. Então, o caso mais assim, assustador dentro desse conceito da indústria farmacêutica pertence também aos Rockefellers ou não? Não, porque daí você tem as ramificações, as outras empresas, né? As corporações estadunidenses, elas estão 100% alinhadas com estratégia de segurança nacional. É isso que a gente tem que ter em mente. O setor privado e o setor público dos estados, o setor estatal, aliás, ele caminha lado a lado. Não é como aqui no Brasil, que há essa discussão de que o Estado é inimigo do setor privado. Não, lá eles caminham lado a lado, né? Então, quando você tem as corporações da indústria farmacêutica atuando em sinergia com a própria construção da medicina alopática, isso se reverte no próprio imperialismo dos Estados Unidos.